Fechar a Bíblia durante a pregação, um erro enorme que precisa ser confrontado. Hoje trataremos de um tema que precisa ser urgentemente abordado em nossas igrejas. O absurdo costume de alguns pregadores ou até mesmo membros pedirem que a congregação feche suas Bíblias durante a pregação. Será que esse hábito tem respaldo bíblico? É correto ouvir a palavra de Deus sem conferir se está sendo pregada corretamente? Vamos examinar essa prática à luz das Escrituras, com uma abordagem reformada, sólida e fundamentada na inerrante palavra de Deus. Como verdadeiros bereanos, Atos 17:11, devemos avaliar tudo pelo crivo da Escritura. A Bíblia Sagrada nunca instrui os cristãos a ouvir passivamente, sem examinar as Escrituras. Pelo contrário, Deus nos ordena a manter sua palavra aberta diante dos nossos olhos e coração. Vamos ver uns exemplos aqui que a própria Escritura diz sobre a sua importância. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como alguém pode caminhar sem essa luz? Fechar a Bíblia é apagar a única lâmpada que nos guia no caminho da verdade. Segundo, lá em Atos 17, versículo 11, os bereanos foram elogiados porque examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Agora imagine se os bereanos tivessem fechado suas Escrituras e aceitado cegamente o que eles ouviram. Será que o Espírito Santo inspirou esse texto para que simplesmente o ignoremos? Hebreus 4, versículo 12 declara que a palavra de Deus é viva, eficaz e cortante que qualquer espada de 2 gumes. Por que então muitos querem esconder essa espada e confiar na palavra de meros homens? Fechar a Bíblia durante a pregação é um insulto à autoridade da Escritura e uma estratégia sutil para promover a ignorância bíblica e o erro doutrinário. Muitos pregadores e membros justificam essa prática com argumentos como: confia em mim, eu já estudei. Isso pode atrapalhar a fluidez da mensagem, você não precisa conferir, apenas receba. Mas será que a Bíblia nos ensina a confiar cegamente nos homens? Absolutamente não. Em Jeremias 17, versículo 5, Deus nos adverte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparte o seu coração do Senhor. Ao fechar a Bíblia e confiar unicamente na palavra do pregador, estamos nos afastando do Senhor e nos tornando vulneráveis ao erro e à heresia. Bem, as consequências de confiança cega são muitas. Primeiro, a proliferação de falsas doutrinas. Sem a Bíblia aberta, heresias sutis podem se infiltrar na igreja sem resistência. Basta lembrar dos falsos mestres que surgiram ao longo da história. 2 Pedro, capítulo 2. Segundo, manipulação das Escrituras. Muitos pregadores torcem as Escrituras para simplesmente satisfazer seus interesses. 2 Coríntios, capítulo 4. E sem conferência, o povo fica à mercê desses enganos. E terceiro, espiritualidade rasa e muito emocionalismo. Quando a Bíblia é fechada, a igreja tende a depender mais de emoções passageiras do que da verdade objetiva da palavra. Por isso, o cristão deve ser vigilante e criterioso, mantendo sempre a Escritura aberta como referência principal. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca incentivou uma fé cega e sem fundamento. Em diversas ocasiões, ele citava as Escrituras e convidava seus ouvintes a examiná-las. Veja só o exemplo. Lá em João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E Lucas 24:27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Se o próprio Filho de Deus apontava constantemente para as Escrituras, quem somos nós para ignorá-las ou fechá-las durante a pregação? Os apóstolos seguiram o mesmo padrão. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17, afirma que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ele exortou os cristãos a reterem a forma das sãs palavras, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. O que só é possível com a Bíblia aberta e estudada. Quando a igreja adota a prática de fechar a Bíblia durante a pregação, algumas consequências desastrosas ocorrem. Primeiro, ignorância bíblica generalizada. Os crentes tornam
espiritualmente fracos e suscetíveis a falsas doutrinas, como citado lá em Oséias 4, versículo 6. Segundo, o culto baseado em personalidades, não na verdade. As pessoas passam a confiar mais no pregador do que na palavra de Deus, como lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 7. E perda de discernimento espiritual. Sem conferir as escrituras, a igreja se torna incapaz de distinguir o erro da verdade, como 1 João, capítulo 4. Bem, como responder a esse problema? Diante dessa prática errônea, o que devemos fazer? Primeiro, resistir com firmeza. Não tenha medo de manter sua Bíblia aberta e incentivar outros a fazerem o mesmo. Segundo, ensinar sobre a importância da verificação bíblica, seja na escola dominical, nos pequenos grupos ou nas conversas informais. É crucial ensinar o valor da leitura conjunta das Escrituras. Terceiro, escolher pregadores fiéis à palavra. Pastores que incentivam a leitura da Bíblia durante a pregação são os que realmente honram a Deus, como está dito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Fechar a Bíblia durante a pregação é um erro grave, que compromete o crescimento espiritual da igreja e abre portas para enganos. Como reformados, firmamos nossa convicção na sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa autoridade final. Mantenhamos nossas Bíblias abertas, nossos corações atentos e nossas mentes preparadas para receber a palavra com discernimento. Lembra-se do que disse o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que essa exposição sirva de alerta e encorajamento para todos nós. Se essa exposição te edificou, curta, comente e compartilhe.